São 14 horas e 33 minutos aqui e estamos com um tempo bom ainda, uns 23 graus, muito gostoso. Então, o Exército de Israel publicou na última terça-feira imagens de drones que mostram terroristas do Hamas em Gaza enterrando um saco branco. Logo depois, os mesmos caras do Hamas encenaram a suposta descoberta de um corpo para as câmeras da Cruz Vermelha. Israel identificou os restos mortais como sendo de Ofir Tsarfati, que foi sequestrado no Festival de Música do Nova em 7 de outubro de 2023. Só que o corpo de Ofir, ou a maioria dele, já tinha sido encontrado e enterrado há quase 2 anos. O Hamas não se contentou em sequestrar o rapaz de 27 anos. Os terroristas o mataram e cortaram seu corpo em pedaços, espalhando os restos mortais pela faixa de Gaza. Esta é a terceira vez que a família teve que reabrir o túmulo do filho, resgatado das mãos desses sanguinários jihadistas que o mundo não para de defender. Outro grande feito, entre aspas, desses jihadistas nessa semana foi o massacre de mais de 460 pacientes, bebês, médicos, enfermeiras e visitantes do Hospital Maternidade Saudita em El Fasher, no Sudão, após o exército sudanês se render aos jihadistas. No segundo aniversário do conflito, 13 milhões de pessoas foram deslocadas já. 4 milhões de pessoas fugiram para os países vizinhos. Metade da população do Sudão, de 51 milhões, está sofrendo de fome real. Não aquela fome da mulher do Sinuar. A ONU declarou muito na surdina ser a pior crise humanitária do mundo. Mas a morte de mais de 1 milhão de pessoas desde a virada do século no Sudão ainda não constitui um genocídio para a ONU. Alguém ouviu qualquer chamado para uma sessão de emergência do Conselho de Segurança? Onde estão os apelos, as passeatas, os gritos de protesto em defesa de uma população à mercê de jihadistas assassinos? O silêncio é ensurdecedor. Será porque a ONU considera que a vida de pessoas de cor, que não são muçulmanos, não tenha valor? Ou será que a despreocupação com essas vidas vem do fato que não se pode condenar Israel ou os judeus por essas mortes? Vamos então ver qual foi a reação do movimento anti-Israel, que tanto expressou preocupação com a vida, a saúde e a alimentação dos palestinos ao recente cessar-fogo. Ainda estou procurando as comemorações, as festividades, as expressões de alívio. Até agora não encontrei nenhuma. O que estou vendo, e o que todo mundo está vendo, é o ódio antissemita jorrar ainda mais forte. A violência contra judeus e israelenses continua em todos os continentes. A obsessão em demonizar e deslegitimar Israel persiste, mesmo com o fim da guerra. No Chile, por exemplo, empresas em Pucón, um local turístico que vive do turismo, as empresas lançaram uma campanha chamada Espaços Livres de Genocídio. No dia 10 de outubro, o próprio dia em que o cessar-fogo entrou em vigor. E ainda fixou cartazes declarando que israelenses e sionistas não são bem-vindos. Em 14 de outubro, 4 dias após o cessar-fogo, na Pensilvânia e na Colômbia Britânica, hackers infiltraram os sistemas de informação pública de vários aeroportos, transmitindo mensagens pró-Hamas e anti-Israel. No dia seguinte, milhares de manifestantes em Barcelona, na Espanha, quebraram vitrines, atearam fogo e marcharam pelas ruas com faixas pedindo a destruição de Israel.
Nos Estados Unidos, o Centro de Extremismo da Liga Antidifamação documentou sistematicamente que o cessar-fogo nunca fora o objetivo do movimento pró-Hamas. O objetivo é a deslegitimação e a destruição do Estado judeu. Mesmo com as negociações de cessar-fogo em andamento, ativistas anti-Israel em todo o país não pediam a paz. Não. Eles apenas glorificavam os ataques do Hamas. Em Seattle, manifestantes agitavam bandeiras com a imagem do terrorista e porta-voz do Hamas, Abu Obeida, declarando que a resistência é justificada quando um povo está ocupado. Na internet, grupos sediados na Filadélfia descreveram o 7 de outubro como um dia glorioso e proclamaram viva a resistência armada palestina. Em Boston, os protestos degeneraram em violência, ferindo policiais e resultando em prisões. Esses não são incidentes isolados, gente, que estão acontecendo somente nos Estados Unidos. Estamos vendo a normalização do antissemitismo com uma rapidez alarmante. O que antes era impensável, a celebração aberta de ataque terrorista, a exibição de bandeiras do Hamas e do Hezbollah em cidades do primeiro mundo, justificativas pseudo-acadêmicas dos horrores de 7 de outubro, hoje viraram rotina na roupagem de liberdade de expressão. Isso é o que eles dizem sobre globalizar a intifada. A linha entre a crítica legítima de Israel e o antissemitismo foi deliberadamente apagada. Não existe mais essa linha. Universidades, a mídia e políticos hoje estão super confortáveis com a retórica e ações que seriam imediatamente condenadas se fossem feitas a outro grupo minoritário. Ainda quando ativistas declaram que os sionistas não são bem-vindos, como fizeram nos aniversários do 7 de outubro, eles não estão criticando a política do Estado de Israel, do governo israelense. Eles estão negando aos judeus o direito fundamental à sua autodeterminação em sua pátria ancestral. Estão rejeitando a conexão que a maioria do povo judeu tem com Israel, como parte de sua identidade judaica. A resposta ao cessar-fogo revela a verdade. O bem-estar palestino nunca foi a prioridade. Ela continua a ser a destruição de Israel. Hoje, esse movimento pró-Hamas representa um perigo claro para judeus e israelenses em todo o mundo. Estudantes judeus, em sua maioria, sentem a necessidade de esconder sua identidade judaica ou sionista por medo. Israelenses que viajam ao exterior têm enfrentado repetidos assédios e violência simplesmente por causa da sua nacionalidade. Quando um movimento diz se opor às ações de um governo específico, mas sistematicamente ataca todo o povo, isso é antissemitismo. A comunidade judaica precisa de aliados que denunciem essa hipocrisia. Um deles, nesse final de semana, foi o senador americano Ted Cruz. Ele descreveu essa onda como um câncer em crescimento e pressionou líderes cristãos a agirem. A igreja está adormecida neste momento, ele disse. Os líderes da igreja precisam se engajar. O republicano do Texas disse que a normalização de figuras e ideias extremistas online está acelerando o problema. Se eu pegar meu celular e enviar um tweet dizendo bom dia, em minutos terei centenas de respostas flagrantemente antissemitas. Foi o que ele contou. No seu discurso, Cruz disse ainda que temos que reconhecer e denunciar tropos clássicos, rejeitar tentativas de disfarçar a intolerância como debate político. E precisamos educar o público jovem que se depara com fake news que transformam slogans pacifistas em hostilidade antissemita. E que ninguém deve ficar calado quando deparado com expressões antissemitas. Eu concordo, mas não basta denunciar, precisamos engajar esses antissemitas.
que na sua grande maioria são completamente ignorantes do que se passa no Oriente Médio. Temos que trazer os fatos históricos incontroversos, mostrar que não somos ocupadores nós, mas a população indígena, que contra todas as probabilidades históricas, por 2000 anos se manteve fiel à sua terra, à sua língua, à sua religião. Tanto aqueles que não saíram daqui por 2000 anos, como aqueles que voltaram da diáspora. Os ocupadores foram os invasores árabes, e aqueles que imigraram no século passado da Arábia Saudita e do Egito na procura de melhores oportunidades econômicas que foram geradas pelos judeus. Nós, como povo, representamos o sucesso contra o colonialismo, mesmo que tenhamos levado quase 2000 anos para alcançar novamente nossa independência. 2000 anos que esta terra esteve desolada e infértil, muito diferente do que vemos hoje aqui. E será assim para os próximos milênios. Do rio ao mar, só Israel irá prosperar. Até a semana que vem. Um bom final de semana e uma boa semana a todos. Obrigado, Débora. Uma excelente semana também. Acabamos de ouvir o comentário de Débora Sur, diretamente de Jerusalém, capital de Israel. E domingo que vem estaremos de novo com o comentário de Débora Sur, que realmente foi excelente. Temos muitos comentários positivos a respeito do que Débora nos falou neste domingo. 9 horas mais 44 minutos. Este é o programa Hora Israelita.